E aí galera, tudo certo? Aqui é o Diogo, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo a gente vai fazer algumas árvores sintáticas, botar um pouco em prática, né, essa coisa de construir árvore a pedidos. E a ideia é ajudar quem está ali começando, está começando a estudar sintaxe, está ali aprendendo os núcleos lexicais, um pouquinho já dos funcionais e tal. E tá se batendo um pouco, né, com essa coisa mais mecânica de desenhar uma árvore. Então, o propósito aqui é meio que ajudar. Normalmente, sintaxe é uma disciplina que aparece nos muitos cursos de letras que tem pelo Brasil, né? Quase boa parte deles tem uma disciplina de sintaxe. Mas é importante, antes da gente entrar nisso, vocês entenderem que são sintaxes e sintaxes, né? Então, se você é uma pessoa tá fazendo ali uma disciplina de sintaxe, tá procurando alguma coisa no YouTube, você conferir se a sintaxe que a gente vai fazer aqui é a mesma sintaxe que você está aprendendo aí. Tá? Então, como é que você confere isso? A bibliografia, né? A gente vai fazer aqui o que a gente a sintaxe que a gente está fazendo é baseado no novo manual de sintaxe do Carlos Mioto, né? O meu é o manual de capa azul, é a edição de capa azul, desculpa. Esse manual tem várias edições, né? Eu mesmo, quando fiz graduação, usei uma edição mais antiga, que era de capinha vermelha. Hoje, acho que a mais recente é a de capa azul. Então, o novo manual de sintaxe, que é o manual do Carlos Mioto. Acho que foi publicado pela Contexto. Acho que sim. E qual a sintaxe que o Mioto faz? Ele faz a X-barra, né? Então é importante vocês terem essa consciência de conseguir conferir ali, de conseguir não, né? Ter essa consciência de conferir ali se a sintaxe que vocês estão aprendendo é a mesma sintaxe que a gente está fazendo, para não dar errado, pra vocês não acabarem perdendo nota e tal. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas árvores, tá? Então a gente vai considerar essencialmente os núcleos lexicais, né? Especialmente o nome e verbo, e um núcleo funcional que é o determinante. Tá? Mas antes da gente falar um pouco disso, vamos só lembrar ali que a X-barra ela tem essa cara aqui, ó. Ela tem essa carinha aqui. Aí aqui a gente tem o spec e aqui a gente tem o comp. Então essa é a genérica, né? A cara genérica da X-barra. Lembrando que esse aqui é o núcleo, né? Esse aqui é o núcleo e o XP lá em cima é a cabeça. Quem entrar no núcleo define o resto, né? Então, se você entra, se você pendura um nome no núcleo, esse X aqui barra vira um N barra e o XP passa a ser um NP. E assim vai, né? Então, são 4 núcleos lexicais, né? Nome, adjetivo, verbo e preposição. Então, por exemplo, se eu penduro uma preposição, vai ser PP, XP barra e P. Se eu penduro um verbo, vai ser um VP, V barra e V. E por aí vai indo, ok? E alguns núcleos funcionais, né? Você tem o DP, por exemplo. Então, quando entra com determinante, você vai ter o DP, D barra e D. Né? Quando tem uma inflexão ali, você vai ter o IP, I barra e I. Quando tem um complementizador, você vai ter o CP, C barra e C, e por aí vai indo. Núcleo funcional tem um monte, mas a gente não vai ver nenhum deles. Quer dizer, a gente vai ver um deles só nesse nosso vídeo de agora. Tá bom? Então vamos começar com um exemplo bem simplesinho ali, que é um exemplo com nome. Tá, cheguei lá, preciso fazer uma árvore, né? Daí eu faço como? A primeira coisa, você tem que entender com que palavra a gente está lidando. Então, isso aqui é um nome. Ok. Se é um nome, minha estrutura de x barra ela vai virar um NP, né? Porque é um nome. Então, você vai ter um NP. E aí eu normalmente gosto de desenhar a estrutura e depois eu vejo o que acontece. Quem é o N aqui? Aqui que vai entrar? Suco. Né? E esse, tanto o especificador, né? Que é esse cara aqui, quanto o complementador, se você for ver, eles estão vazios, não tem nada. E normalmente, quando acontece isso, a gente simplesmente não desenha esse nó ramificado, tá? A gente acaba desenhando o nozinho, os nós não ramificados. E na prática, isso aqui vai acabar virando uma linha reta. Né? Você vai ter o NP, N barra, N e suco. E aí está pronta a nossa primeira representação arbórea de um núcleo lexical, que é o nome. Muito bem. A gente pode deixar isso mais emocionante um pouco, né? Vamos deixar isso mais emocionante. Vamos colocar aqui o suco. Né? E aí a gente tem uma. A gente tem um determinante agora. Então a gente tem um determinante, que é o. Então, o suco, gente, no caso, continua sendo um nome.
E o determinante vou fazer de azul. Vou colocar aqui D, determinante. Né? Então o que vai acontecer? O que a gente vai ter agora, se é um determinante, a gente vai ter um dp, né? Vai ramificar para o d barra e vai puxar aqui o d e a gente vai pendurar o artigo definido, que é o determinante. E no caso do n ali, a gente vai pendurar ele aqui. Né? Deixa eu só... Acho que aqui vai ser azul mesmo. Fazer uma... Isso. E aqui a gente segue o nosso do outro exemplo, né? O suco. Tudo bem? Então a gente vai ter um DP. No complementador desse DP a gente vai colocar o NP. Ó, você vai notar que isso aqui, da mesma forma que estava vazio. E quando está vazio, ao invés de a gente fazer a ramificação, a gente simplesmente põe uma linhazinha reta. E na prática, acaba que vira uma linha reta mesmo, tá, gente? Vira uma linha reta. Então você tem ali DP, D barra, e o resto segue normal. Essa é a cara mais tradicionalzona assim, de manual quando você vê os DPs, né? DP, nó não ramificado com D barra, ramifica, vai pro D e um NP. Pro começo, assim, normalmente é isso que aparece. Tá? Ok, vamos pegar o nosso próximo exemplo, a gente pode deixar mais emocionante ainda, e colocar ali um verbo. Tomou o suco. Então agora já tá mesmo mais emocionante, né? Agora a gente já tem um verbozinho. Vamos deixar eu apagar aqui pra gente seguir o nosso exemplo. Então, o que temos, né, minha gente? O que temos? Temos um N, temos um D, e agora a gente tem um verbo. Fazer o verbo de rosa. Tá? Então, temos aqui 3 núcleos diferentes, 2 deles lexical, né, o nome e o verbo, e um funcional, que é o D. Qual deles é o mais, né? Com qual deles a gente começa? Aqui a gente vai começar com o verbo, tá? Começa com VP. Então você vem com VP, abre, V barra, vem, V, vem. Aqui nesse cantinho a gente vai pendurar. Aqui nesse cantinho a gente vai pendurar ali o DP, que vai abrir ali para o D barra e vem para o D. E aqui a gente cai no nosso NP de guerra, né? N barra. Não gostei. Ficou muito grande ali, não coube. O maior problema a gente desenhar a árvore é que às vezes ela não cabe. E daí fica esse negócio horroroso ali que amontoa lá para baixo, né? Deixa eu pegar e fazer aqui em cima menorzinho. Então você tem VP, o especificador está vazio, isso aqui é o V. E aí o nosso verbo tomou. Esse é o drama de fazer árvore, viu? Não caber. Você faz a árvore inteira para chegar no final e virar aquele amontoado ali. Aí você tem o DP, daí D barra, D, O, e aí finalmente o NP, e aí N barra, e daí N, e daí suco. Então, mostrando para vocês aí nessas 3 estruturinhas, uma encaixando ali dentro da outra, né? Mais para frente a gente vai aprendendo que a gente tem um argumento interno e por aí vai. Mas o complementador do VP seria então o suco, né? Mais para frente no caso seria meio que no próximo, daqui a pouquinho, né? A gente vai ver que esse cara aqui a gente vai preencher também. Tudo bem? Já, na verdade. Vamos por um outro exemplo agora com esse aqui, ó. Pedro tomou o suco. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer agora? Apagar aqui. Ainda tô lerdo com essa coisa de apagar, gente. Daí fica demorando um pouco. Então, lembrando, com que tipo de palavra a gente está lidando? Temos nomes, temos determinantes e temos verbos. Tá? Então, ó, só para a gente fazer separado,
olhando para o Pedro, eu sei que eu tenho um DP, D barra, O, D, né? D e O. E eu sei que aqui a gente tem um NP, N barra, N, Pedro. Ok? Eu também sei que eu tenho a estrutura DP, D barra e D, O. E eu tenho um NP, N barra, N, suco. E eu sei, então aqui a gente teria vamos colocar tipo um DP1, DP1, daí vamos, DP2, né? Opa, segundo é DP1, outro é DP2. Daí aqui, DP2. E aqui eu tenho N1, NP1, NP2. Né? Para conseguir diferenciar esses sintagmas. Tudo bem. E daí no meio do caminho eu vou ter um VP, né? Que é o grandão que a gente está olhando. Que é o VP. E daí você tem o V barra. E daí você tem o V. E daí isso aqui é tomou. Ok. Já vou apagar aqui que obviamente não deu. Obviamente não deu certo. Porque vai amontoar tudo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer por partes. Por partes. Então aqui é um V barra. Por que eu estou dando esse espaço? Porque aqui em cima a gente vai pendurar o nosso DP1, que é D barra, aqui é o D, O, e aqui é o NP, N barra, N, Pedro. Ok, e daí, a partir de agora, a gente vai colocar nosso V, tomou, e aqui para frente a gente vai pôr um outro DP, que é o nosso DP2. E daí, mesma coisa ali, a gente já fez ele, né? D barra, D, O. E aí aqui, o NP. Ó, esqueci de botar o lugar ali. Aí aqui o NP. N barra, N e suco. E aí a gente tem a nossa primeira grande, né, estrutura ali, nosso VPzão, que é o Pedro tomou o suco. Notem, não estou usando ainda núcleo funcional, a gente não está fazendo movimento, está bem simples ainda, para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona, né? Tudo bem? Então você teria ali VP, V barra, V, tomou. Na posição de especificador do VP você coloca o DP1, que é o Pedro. Na posição de complementador ali do VP você coloca o DP2, que é o suco. E você tem essa nossa primeira sentença, primeira árvore feita para vocês. Sugiro que vocês tentem fazer para ir pegando o jeito, né? E por esse vídeo é só, minha gente. Se vocês quiserem, se vocês gostaram, posso fazer mais, com alguns exemplos um pouco mais complicados, para vocês, ok? Então, vocês podem comentar, curtir, se inscrevam no canal, aquela coisa toda, tá? Muito obrigado, gente, e a gente se vê na próxima.